Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras e louvamos ao Senhor porque Ele tem nos concedido a tecnologia para nos achegar até os irmãos com a palavra de ânimo, vigor e esperança da parte do nosso Deus. Mas também rogamos ao Senhor que Ele abrevie esses dias e que nós possamos estar reunidos de forma presencial para desfrutarmos não só da palavra do Senhor, mas também desfrutarmos da comunhão com os amados irmãos. Meus amados irmãos, como os amados bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar compartilhando comentários, perguntas aqui no chat do YouTube, bem como no nosso grupo de WhatsApp. E também é importante que os irmãos compartilhem pedidos de agradecimento, de oração. Vamos estar em momentos tão difíceis, orando uns pelos outros, na certeza que o nosso Deus ouve nossa oração. Nós hoje vamos estudar o Salmo de número 40. Salmo este fundamental e muito oportuno, na verdade, para o momento em que vivemos. Este salmo é o penúltimo salmo do primeiro livro do Saltério, que vai até o Salmo de número 41. Livro este ligado ao primeiro livro do Pentateuco, que é Gênesis, sobretudo momentos de aflição, de angústia, de sofrimento, nessa peregrinação do povo de Deus. Então, nós vamos estar compreendendo que esse salmo tem a nos falar esta noite. Mas antes, vamos ter uma breve oração, clamando ao Senhor por iluminação do entendimento da sua santa palavra. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos. Infelizmente, ainda não de forma presencial, mas que o Senhor nos una através do teu Santo Espírito para a compreensão e iluminação da tua palavra. Obrigado, Deus, pela tecnologia que nos permite, em momentos tão difíceis, nos achegar com a tua palavra. Esteja com cada família, com cada irmão, consolando, confortando, esperançando, dando, Senhor, o teu consolo, mas acima de tudo, Senhor, firmando os seus passos, concedendo a este, Senhor, uma fé inabalável no Senhor. Obrigado, Pai, é assim que nós agradecemos. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, se há algo que possa ter tomado a nossa mente, bem como também os nossos corações nessa pandemia e nesse isolamento social, é pensarmos qual o propósito de todas essas circunstâncias. Que lições podemos extrair ou tirar desses momentos tão difíceis? Será que este momento não seria um momento de oportunidade para aprendermos mais do Senhor, mas não somente isto, para também sermos moldados, sermos lapidados, sermos preparados para melhor servir ao Senhor? Bem, é neste contexto, guardando as devidas proporções da época, que este salmo é escrito pelo rei Davi. E no seu preâmbulo se diz assim: ao mestre de canto, salmo de Davi. Então, não só é um salmo intimista pessoal de Davi, mas é um salmo a ser propagado, cantado, proclamado na Assembleia, no ajuntamento solene, no culto ao Senhor. Então, este salmo ele tem um pano de fundo, sobretudo, em momentos angustiantes de Davi, em também momentos de pecado, de dores, no seu sentido físico. E neste salmo não há propriamente
um detalhamento do contexto histórico dele. É como se fosse um salmo reflexivo, pensando sobretudo na providência de Deus. Não detalha que tipo de perseguição, ou que tipo de dor, o que momento histórico Davi está passando, mas ele tem o foco, ele se detém sobretudo ao rei Davi, ao salmista, olhando para a história, olhando para a sua vida e vendo a boa mão do Senhor. E o quanto as provações advindas da parte de Deus, sobretudo, têm contribuído para o seu crescimento. O quanto as suas dificuldades e adversidades foram importantes para moldar o seu caráter, mas, sobretudo, para firmar a sua fé em Deus. Este salmo ele está dividido em 3 partes. No verso de 1 a 5, ele vai trabalhar esta confiança, essa convicção, esta fé ardente, alegre, convicta em Deus. Dos versos 6 ao verso número 10, ele vai trabalhar a adoração, a santificação, a consagração. E dos versos 11 os versos de número 17, ele vai trabalhar a consolação, né? O consolo. Dito isto, essas informações, nós vamos iniciar o Salmo, como sempre nós fazemos, lendo a parte, explicando, para que possamos extrair lições preciosas da palavra do Senhor. Vamos então iniciar o Salmo no seu verso primeiro, do Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. A primeira sentença que ele nos traz, primeiramente, está em primeira pessoa e ele vai dizer esperei, né? Esperar quer dizer ter paciência. É como você está em uma espera de um médico. Você aguarda e você espera, independentemente de quantas pessoas estejam ali, porque você tem a certeza e a convicção de que você necessita daquela consulta, de que você necessita ser recebido pelo médico, de que você necessita ouvir do médico o diagnóstico e ter do médico uma solução para o seu problema. Então, esse esperar tem a ver com paciência. Apesar de ser algo que nos causa incômodo, que nos causa angústia, que nos causa ansiedade, a espera também ela está movida por uma certeza de que ela vale a pena ser vivenciada. Então, a espera também é um ato de fé, porque então temos a convicção de que, como falamos da consulta, ela é de fundamental importância para nós, ela vai nos dar um norte para resolvermos um determinado problema, através daquela consulta que eu vou ouvir o diagnóstico e também o tratamento, enfim, fazendo essa analogia, este é o sentido da esperança. E o que eu acho importante é que ele vai dizer, esperei confiantemente, porque não é só o ato de esperar, não é só o ato da paciência, não é só eu estar no momento da consulta, mas é eu estar, por exemplo, aguardando ser atendido, não resmungando, não reclamando da demora, mas sim com os olhos fitos, com a mente voltada, que ali está a solução para o meu problema, para a minha angústia. Então, esta confiança, essa convicção, ela nos faz, muitas vezes, bem ao nosso ser, porque ela vai evitar
que nós murmuremos, que nós reclamemos. Então nós esperamos com confiança, com convicção de que aquela espera é necessária e que ela trará a solução. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não usa do Senhor, né? Mas ele diz pelo Senhor. Ou seja, que essa espera é de alguém que virá ao meu encontro. É de alguém que trará a solução. É de alguém que me dirá o que fazer. Então, pelo Senhor. Percebe? É um ato passivo. Eu espero, mas a ação, a solução, a resposta, ela vem daquele que se revela a mim. Esperei pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E ele se inclinou para mim. Esperar pelo Senhor aqui, ele usa todas as letras em caixa alta para estabelecer o tetragrama, né? O nome impronunciável do Senhor. E aqui é uma espécie de dizer, esperei pelo Senhor, este ser transcendente, este ser governador, sustentador de toda a criação. Mas depois ele vem para uma expressão para também revelar um outro aspecto desse ser. E ele se inclinou para mim. A ideia aqui é o Senhor que é criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, governador de todas as coisas, transcendente, ele também é imanente, ele também se preocupa para comigo, ele também se volta para mim, ele também me olha de forma pessoal. Percebe essa relação do Senhor para com o seu servo? Ele não só está como um ser distante, mas também ele está como um ser próximo, né? Então, uma ideia dele é uma ideia de proximidade. Então, esperei confiantemente pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse me ouviu aqui, ele é muito importante, porque não é apenas o Senhor recebendo a nossa oração de forma audível e ouvindo, mas é a ideia do Senhor recebendo essa oração. Ora, e como ele recebe essa oração, como ele ouve essa oração? É como, por exemplo, você ir para o otorrino, e você está com os ouvidos, né, sujos e você precisa de uma limpeza nesses ouvidos. Então o médico pega um equipamento e retira toda aquela sujeira ou a cera que impede, né, que você ouça de forma correta ou tenha o som totalmente limpo e transparente. E aí, então, o seu ouvido ele está agora propenso a ouvir de forma limpa, né? E então é como se Deus, os seus ouvidos, eles fossem limpos. E qual é a barreira? Porque a ideia da cera é uma ideia de barreira, é uma ideia de impedimento. E qual é a barreira, então, entre o pedido de oração de alguém e o Senhor ouvir? A barreira é o pecado, a barreira é a transgressão. E como Deus, então, pode ouvir? É um ato nosso? Não. É porque nós mesmos sendo eleitos, sermos regenerados, justificados pelo Senhor, nós continuamos ainda nesta vida sendo pecadores. Mas a ideia aqui é que
esta barreira entre a minha oração e aquele que ouve a oração, ela foi retirada não pela minha conduta, mas por aquele que levou os meus pecados, aquele que morreu em meu lugar, aquele que cumpriu o que eu não poderia cumprir. Então, Deus ouve, se inclina e ouve as minhas orações, não por mérito meu, mas pelos méritos de Cristo, né? E ouviu quando clamei por socorro. Perceba que está no passado, então é ele escrevendo, se lembrando da providência de Deus, do cuidado de Deus, do zelo do Senhor. No verso número 2, ele vai dizer assim: tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. O que ele está trabalhando aqui? Ele não só está trabalhando um contexto de miséria, no seu sentido físico, ou no seu sentido de perseguição. Não, ele não só está trabalhando o seu aspecto de necessidade humana, mas a ideia de tirar aqui é a ideia de arrancar e do poço de perdição. Poço é algo profundo, é algo escuro, é algo praticamente impossível de sair. E a ideia aqui ele está falando dos seus pecados, das suas transgressões. Então, o primeiro ato que ele revela, que ele testifica do Senhor, é o ato resgatador do Senhor. É o ato salvífico do Senhor. É o ato de tirá-lo do lamaçal. Não de que alguém o colocou, mas sim dos seus próprios pecados. Então, percebe que o primeiro ato dessa convicção, dessa confiança que ele tem em Deus, é ele reconhecer o que Deus fez por ele, ele reconhecer quem Deus é, que o Deus fez por ele, o que Deus proporcionou a ele ser tirado, ser arrancado desse poço de perdição, de um tremendal de lama. Ele não está falando do seu pecado. Mas não somente isso, não só Deus o resgatou, o tirou desse momento, desse estado, na verdade, que é um estado, não um momento, desse estado de condenação, desse estado de pecado. Mas Deus também aí vai dizer: colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então aqui ele está trabalhando um aspecto de um processo, né? Uma regeneração, um resgate, mas agora não somente isso, ele me firmou os pés sobre uma rocha, sobre uma pedra. Então ele é retirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Então ele está dizendo que esse firmar os pés sobre uma rocha, ele é firmado em Cristo. Ele é firmado no Salvador. Então esta confiança, esta fé ardente do rei Davi, é porque ele compreende aquilo que foi prometido aos seus pais. O Salvador, o Messias, aquele que então iria salvar o povo, e ele é firmado. Aqui também está falando, claro, desse lamaçal e de ser colocado, firmado na rocha. Ele também fala do perdão de Deus. Ele também fala deste perdão de Deus. E no outro aspecto, e me firmou os passos. Percebe que não é só ele ser arrancado de um local,
ser transportado para outro, mas ele está em contínuo, em constância dos passos do Senhor. Aqui é um processo de santificação. E todo ato é de Deus. Percebe isso? Ele me tirou, ele me colocou, ele me firmou os passos. É o que nós chamamos do ato monergístico na salvação. O que isso quer dizer? Toda a obra é de Deus. Não há participação humana neste ato gracioso divino. Percebe? Então, ele me firma os passos. A ideia de me santificar. No verso de número 3, ele vai dizer assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Aqui ele está trabalhando esta transformação. Por quê? Qual o propósito de Deus o arrancar ou tirar do lamaçal ou do poço de perdição? Qual o propósito de Deus firmá-lo em Cristo? E qual o propósito também de Deus firmar os seus passos e ir conduzindo em um processo de santificação? É para que ele cumpra o seu propósito maior, de glorificar a Deus e se alegrar nele para todo sempre. A finalidade do homem, né, é se gloriar em Deus e se alegrar nele para todo sempre. É louvar ao Senhor, é ser um verdadeiro adorador, é servir a Deus em espírito e em verdade. Então, as palavras me pôs nos lábios um novo cântico, né? A adoração ao Senhor. Porque antes, Romanos 3, ele vai trabalhar isso também, lá em Romanos 3, o apóstolo Paulo, falando que é o ser humano, né? Ele é pecador, nos seus lábios urde engano. Então, o homem natural, o que sai dos seus lábios? Ora, só saem palavras torpes, palavras más, mas aquele que é resgatado pelo Senhor, aquele que é firmado na rocha que é Cristo, aquele que anda em novidade de vida com Deus, com o Senhor, ele agora passa, os seus lábios passam não mais a proferir mentiras, a proferir enganos, a proferir palavras torpes, mas os seus lábios passam então a, a cantar ou ter um novo cântico, ou seja, ser um adorador do Senhor, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Temerão e confiarão no Senhor. Lembre-se que este salmo, ele não só está pautado como um cântico pessoal de Davi de gratidão ao Senhor, mas ele também está proposto para ser cantado e entoado pelo povo de Deus. Então perceba que é testemunhar, testificar, conhecer e reconhecer a Deus. Verso 4, ele vai dizer assim: bem-aventurado, muito feliz, o homem que põe no Senhor sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Lembra que nós começamos o estudo do Saltério falando do seu preâmbulo maior, que são os dois primeiros salmos, o Salmo 1 e o Salmo 2. O Salmo 1 fazendo aquela divisão entre o justo e o ímpio, e aquele que é justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, ele não anda como o ímpio anda, ele não pensa como o ímpio pensa, ele não age como o ímpio age, ele é diferente, ele não deseja o que o ímpio deseja,
ele não tem inveja, ele não tem engano, ele não tem mentira. Então ele trabalha nesse sentido, porque estes encontram a felicidade. A felicidade está na lei do Senhor. Na sua lei eles meditam de dia e de noite. Então os seus passos, que estão firmados na rocha, eles caminham firmemente e eles não desejam ser semelhante aos ímpios, mas eles desejam ser semelhantes ao seu Salvador. E então ele vai dizer: nem para os afeiçoados a mentira, ou seja, o contraste da verdade, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No verso 5, ele vai também assim continuar o texto e falar da seguinte forma: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são muitas do que se pode contar. Quantas bênçãos, diga quantas são. E aí, então nós, a recebida da divina mão. Diga todas de uma vez e verás, surpreso, quanto Deus já fez. Aqui então é a ideia de que eu não consigo enumerar, contar as maravilhas que o Senhor tem feito. E percebe que ele se utilizou do plural agora, ele não falou no singular, mas sim no plural, porque agora ele está dizendo que essas bênçãos não só foram proferidas ao ser Davi, mas Davi é representante do povo, ele é rei. Então ele vislumbra que essas bênçãos, que essas maravilhas, que este cuidado, que este zelo, que este cumprimento da promessa de salvação não está para um indivíduo, mas sim para um povo, para uma nação, para o povo de Deus. No verso de número 6, ele vai começar o outro sentido que falamos. Se em primeira instância ele trabalhou a confiança, ele trabalhou a convicção e uma fé firmada na rocha e conduzida com passos firmes na certeza de que Deus é o provedor, ele vê a providência de Deus, principalmente no seu sentido salvífico, ele agora vai trabalhar o sentido da santificação e, na verdade, da consagração. Acompanhe comigo agora os versos de 6 até o verso número 10. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Aqui parece uma contradição com o Antigo Testamento a princípio, mas não é. Porque você poderia se perguntar, como pode então ele dizer que sacrifício Deus não deseja, se a tipificação, se na verdade a forma de expiação era o sacrifício de animais, estabelecido em Levítico. Ora, porque os sacrifícios, eles tipificavam o sacrifício perfeito que viria, que é Cristo. Então ele não está falando de rituais. Perceba que Deus ele não está interessado no ritual, mas sim na essência do ritual. Ele não está interessado, propriamente dito, primeiramente, na oferta, mas no coração contrito e quebrantado que dá a oferta. É claro que algo não anula a outra, porque nós temos esse costume. Então, não interessa a oferta. Não, Deus estabeleceu a oferta.
Deus estabeleceu a forma de adoração. Então, não só você teria que cumprir o ritual, mas esse ritual ele deveria estar com a motivação correta. Claro que esse ritual aponta para Cristo. Então, da mesma forma, não só importa eu ir à igreja ou eu, então, ser um observador da palavra de Deus, mas também o meu coração tem que estar com a motivação correta no ato da adoração, na igreja, na oração, na leitura da palavra. E então você vai dizer, então o importante é o coração. Não, porque Deus também estabeleceu a forma que este coração, regenerado e motivado da forma correta, ele deve cultuar ao Senhor. Então Deus estabeleceu a forma e a motivação para adorá-lo. E este verso ele está ligado a Oséias, capítulo 6, versículo número 6, que trabalha essa concepção. No verso 7 nos diz assim: Então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Ora, a que então se refere esse verso? Não a Davi. Perceba que a finalidade das Escrituras não é a demonstração primária da fé dos antigos, mas a fé dos antigos está firmada naquele que tem poder, aquele que tem glória, aquele que tem majestade. Então, a finalidade é Cristo. Quando nós chegamos nesse aspecto, então, aqui é uma tipificação, aqui é a fala do próprio Cristo. E esta fala dos versos 6 e do verso 7, que foi lido agora, e do verso 8 também, está em Hebreus, capítulo 10, dos versos de 5 a 7. Porque esta consagração, esta adoração perfeita, esse ser santo, perfeito, não poderia ser Davi. Davi era só sombra daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é só um instrumento para tipificar aquele que é pleno, que é perfeito, e aquele que foi consagrado e preparado para a obra redentora, e é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então ele vai dizer, Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, ele aqui está testificando de Cristo, a fala do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi perfeito, aquele que obedeceu e foi fiel até a morte e morte de cruz. Verso 8, ele vai dizer, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Percebe que aqui então é a obra de Cristo, a primeira vinda do Senhor, aquele que proclamou, aquele que estabeleceu o reino de Deus. Ou seja, ele proclamou o Evangelho, ele proclamou ao Pai, ele proclamou salvação e a tua graça e a tua verdade. Percebe? O favor imerecido de Deus, e ele que era o caminho, a verdade e a vida. Tudo que foi prometido aos pais,
tudo então que foi dito pelos profetas se cumpriu em Cristo. Então aqui a consagração, a adoração perfeita não está para o rei Davi, mas sim está para Cristo. Nos versos do verso 11 ao verso 17, nós vamos trabalhar o aspecto da consolação. Então o texto volta para Davi no sentido de proclamação, não mais para a fala do Messias, e vai se dizer assim a partir do verso 11: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Aqui ele trabalha um aspecto que é muito importante nesse sentido de ser consolado por Deus e ser preparado pelo Senhor. Dos versos 6 ao verso 10, ele trabalhou o sentido, é como se ele estivesse saído do local de adoração, um exemplo da igreja, e ele agora fosse enfrentar os desafios da vida. Ele sai desse momento de consagração, de adoração, tipificou a fala de Cristo, e ele vai trabalhar as circunstâncias da vida. E como muitas vezes nós podemos ser afetados e atingidos pelas circunstâncias da vida. Há dois aspectos fundamentais para esse processo terrível. Primeiramente, o nosso coração, o nosso pecado. Ele é enganoso, ele é um obstáculo para o nosso caminhar cristão. E então aqui ele clama ao Senhor para que Deus o guarde, Deus o livre, Deus o proteja, esteja com a sua graça. Primeiramente, ele não olha para os outros, mas ele olha para si mesmo. Que Deus o livre de si mesmo, dos seus enganos, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua altivez, das suas transgressões. Então, isso muitas vezes é o que nos impede de caminhar. E nós encontramos consolo do Senhor quando ele limpa o nosso coração, ele purifica o nosso ser, ele nos faz andar como Cristo andou. Então isso é precioso para nós. Mas há um outro aspecto que nos faz também tropeçar. Ele vai trabalhar um sentido agora das circunstâncias. A partir do verso 13, acompanhe comigo. Ele vai dizer: praza-te, Senhor, em livrar-me. Dai-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem do meu mal. Aqui então está uma espécie de um salmo imprecatório, ou uma parte de salmo imprecatório. Mais uma vez então, este vencer os inimigos e esta oração, pequena oração imprecatório, está para o nosso Senhor Jesus Cristo. A concepção aqui de Davi está no sentido de que o Senhor o livre de circunstâncias que o nome do Senhor possa ser envergonhado. Por quê? Porque a vitória do servo do Senhor, a vitória do servo do Senhor sobre o ímpio, sobre as circunstâncias adversas,
Não é para enaltecer o servo, mas é para enaltecer o Senhor. Não é para engrandecer o filho, mas é para louvar o Pai. Percebe isso? Então, quando nós desejamos, quando nós anelamos pelo Senhor por livramento, para que Ele nos proteja e dos nossos adversários, de circunstâncias adversas, não é para que nós possamos ser louvados, mas é para que Deus possa ser glorificado, para que as pessoas possam testificar o Senhor de nossas vidas. Não as nossas vidas, não o nosso ser, mas aquele que nos protege, que nos conduz, que nos dirige, que nos sustenta. Enfim, esse é o propósito, esse é o sentido. A ideia aqui de um triunfo, e é sobretudo o triunfo de Cristo, é para que o Pai seja glorificado. Ele vence a morte, ele vence a cruz, não primeiramente por nós, mas ele vence por amor e obediência ao Pai. E isto tem consequência para nós, mas o alvo é sempre Deus, a centralidade está na glória de Deus. O verso 15 e verso 16, ele trabalha um outro sentido. Ele vai dizer, o mesmo sentido, sofram perturbação por causa da sua ignomínia. Os que dizem, bem feito, bem feito. Percebe que então aqui ele está falando de uma zombaria. Estes que são ímpios e que não conhecem ao Senhor, eles zombam, eles escarnecem e eles esperam e espreitam a hora de envergonhar o justo. Então está clamando sofrimento sobre estes. E é claro que aqui nós estamos falando de um aspecto escatológico. Este será justamente a atitude do juiz. Primeiramente, Jesus veio como cordeiro para o sacrifício, mas na segunda vinda ele virá como juiz. Não haverá mais perdão, e sim juízo. O verso 16, ele vai dizer, foguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja magnificado. O Senhor seja magnificado. Percebe que a vitória do justo não são as suas conquistas pessoais, mas a vitória do justo ela é celebrada porque o nome do Senhor é exaltado, porque o nome do Senhor é magnífico, é magnificado. Percebe isso? E digam sempre, o Senhor seja magnificado. É o testemunho de Deus, é o louvor a Deus, é a adoração ao Senhor. Este é o consolo. Nós descansamos no ser de Deus, na sua proteção, na sua alegria, no seu ser, no seu cuidado, nas suas promessas. E nós descansamos porque nós conhecemos e reconhecemos quem é o Senhor através da obra de Cristo e do Espírito Santo que testifica a obra do Senhor em nós. Mas no verso 17, e o que eu acho muito precioso, a forma como ele termina. Porque ele não... Veja, o verso 16, ele atribui uma exaltação a Deus, mas no verso 17, ele finaliza com uma consciência do quanto ele é pequeno, frágil,
dependente do Senhor. E ele tem, então, a exata noção de quem ele é. E ele vai dizer assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu, não te detenhas, ó Deus meu. A ideia de, não demore, Senhor, não demore, Senhor. Ele termina dizendo o quanto ele é dependente do Senhor. O Senhor é o seu amparo, é o seu libertador. Percebe? Ele é rei, mas ele se coloca como servo, como frágil, como pobre, como necessitado. Ele carece do Senhor. Ele carece da glória do Senhor. E isso só pode ser visto em um coração regenerado, em um coração transformado, em um coração justificado, em um coração adotado pelo Senhor. Quanto mais próximo estamos do Senhor, mais percebemos a nossa distância entre nós e Deus. Ou seja, nós ficamos menores. Mas quanto mais nós estamos afastados do Senhor, pensamos, nos iludimos que podemos ser maior que Deus, igual a Deus ou maior que Deus. E este é o grande perigo, porque o coração quebrantado, aquele que se percebe doente, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, toda a humanidade ela está sim doente e carente do Senhor. Mas quem de fato tem a mão estendida do Senhor? Aquele que reconhece o seu estado de pecado. É claro que esse reconhecimento é uma ação do próprio Deus, como bem vimos. Tudo é de Deus, tudo é para Deus, tudo é por meio de Deus, através de Cristo Jesus. Então, aqui está um coração que termina reconhecendo a sua dependência, a sua fragilidade, a sua pobreza, a sua carência de Deus. E ele termina dizendo justamente: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Podemos assim dizer. A ideia é que o Senhor se apresse em vir a ter com ele e para que ele possa desfrutar da presença eterna do nosso Deus. Meus amados irmãos, esse texto tem lições preciosas para nós. Primeiramente, é quando nós olhamos para o contexto que estamos vivendo. E os temores, os terrores, o medo, o pavor, ele passa em algumas vezes a nos dominar. Nós temos medo da doença, nós temos medo de várias coisas. E este sentido, este medo, este temor, muitas vezes é pecado, é incredulidade. Deus tem o controle das nações, tem o controle da pandemia, então nós podemos prosseguir em confiança. E o que é algo importante, essa pandemia, esse isolamento social, ele nos molda, ele nos prepara para melhor servir ao Senhor. O quanto nós pensamos, por exemplo, na falta que faz estar cultuando no santuário, na verdade cultuando também com os irmãos.
Quanta falta faz estarmos longe de quem amamos. Coisas que tínhamos tão próximas a nós e fazíamos constantemente. Falta da rotina de trabalho, falta da rotina de escola, falta da rotina de faculdade, percebe? Então nós também refletimos e percebemos a dar valor a algumas coisas que não estávamos dando valor. Mas acima de tudo, estas situações são para nos moldar, para nos trazer a ser melhores, servirmos melhores a Deus. Um outro sentido é a concepção de consagração ou de santidade, de santificação. Nesse período, o que nós fizemos? Como foi a nossa atitude diante do isolamento social? Como nos comportamos? O que assistimos? O que ouvimos? Como foi gasto o nosso tempo que passamos em casa? Percebe a ideia deste preparo, porque as provações elas vêm para nos preparar. E uma última lição, uma última aplicação que poderíamos tirar é no meio à angústia. De onde me virá o consolo? O consolo vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Percebe? Então eu sou consolado, descansado pelo Senhor, porque eu tenho uma consciência voltada para as promessas de Deus, na certeza de que Ele já nos garantiu o que há de mais precioso, a vida eterna em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que Deus assim os abençoe. Eu estarei à disposição dos amados irmãos no nosso grupo, também no meu WhatsApp privado. Então os irmãos podem entrar em contato para qualquer dúvida, para qualquer colocação. Deus assim nos abençoe. Vamos orar encerrando este momento. Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós podemos meditar nela e sermos consolados por ela. Ó Deus, não permita, Senhor, que os dias atuais, que esta pandemia, que este isolamento social nos faça esmurecer, nos faça cair, Senhor, em desesperança. Nos firma, Senhor, na rocha que é Cristo. Nos firma, Senhor, nos nossos passos. Nos dá, Senhor, a alegria da Tua salvação e nos conduz, Senhor, para o louvor da Tua glória. Ó Pai, muito obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo, aquele que foi o Cordeiro perfeito, aquele que foi o sacrifício vivo, aquele que foi obediente até a morte de cruz, e que nos garantiu a vida. Ó Deus, quando pensarmos em fraquejar, em esmurecer, que nós nos lembremos, Senhor, das Tuas promessas e do cumprimento dessas promessas. Que nós recorramos, Senhor, ao trono da graça, firmados, alicerçados, e tendo convicção, Senhor, que o Senhor ouve as nossas orações. Porque aquilo que nos impedia, Senhor, de sermos ouvidos por Ti, foi removido por Cristo, que é o nosso pecado. E Ele nos purificou e nos tornou mais brancos, mais alvos, muito mais alvos do que a neve. Obrigado, Senhor, assim que nós oramos ao Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.